Foi ou não uma projeção astral? Ela estando ali poderia ter interagido com alguma coisa do ambiente? Vai afetar em relação às crianças? E no fim, onde está aquele cachorro? São tantas perguntas colocadas que até algo tão simples ainda não foi respondido na série. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou teorizar em cima dos comentários que vocês deixaram no meu último vídeo da projeção astral de Julie. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Esse é um vídeo muito especial porque eu quero agradecer a todos vocês que colocam nos comentários palavras de incentivo, que gostam do meu material, que é muito complexo, que tem pesquisas, que gostam desse tipo de conteúdo. Muito obrigada e vamos falar desse assunto que foi bastante complexo, colocado na série de uma forma salteada, jogada, sem muita explicação e que fez a gente teorizar bastante. O Kleber fez o seguinte comentário: independente de ser uma viagem astral, viagem no tempo ou outra dimensão, o tempo em From parece linear, conceito usado na série Dark, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Eu concordei com o comentário, mas depois eu me lembrei que em Dark o tempo é não linear. Eles se aproveitaram de uma observação que Einstein fez, que o espaço e o tempo são curvados e por isso você poderia fazer uma viagem no tempo para o passado. Mas em From, o tempo é linear, passado, presente e futuro. Eu até preferia que From tivesse introduzido o conceito não linear, porque ficou uma bagunça agora. No passado, Julie estava na lanchonete enquanto Boyd estava na masmorra. Agora, no presente, Julie está na ruína enquanto Boyd está na delegacia. O que eles fizeram? Pega a Julie das ruínas, leva para o passado do Boyd, na masmorra, mas deixam o corpo físico de Julie nas ruínas. Ou seja, um conceito que, se fosse não linear, provocaria a viagem no tempo. E aqui isso não aconteceu, porque o corpo precisa ir junto numa viagem do tempo. Como eu coloquei no vídeo passado, eu procurei algum conceito e encontrei na série The Way, em que, quando eles realizam os 5 movimentos, a mente se dissocia do corpo e ela pula para outra dimensão, assumindo uma versão dela. E assim pode interagir com o ambiente independente do tempo. André e Mauro fizeram o mesmo comentário. André colocou: sendo uma projeção, poderia tocar nos objetos, como a Julie pegando a corda? E Mauro colocou: não entendo como ela estaria em apenas uma projeção astral e mesmo assim jogar a corda para Boyd, que estava no plano físico no passado. Só tem uma forma de fazer a projeção astral e poder interagir com o ambiente, que é indo para uma outra dimensão, como em Doutor Estranho. From tem como produtores os irmãos Russo, então eles têm uma orientação no roteiro de como levar os personagens para uma outra dimensão. O Gui Sampaio comentou: gostei de sua teoria sobre o Martin. Me parece também que a forma de fazer essa projeção astral é diferente entre os personagens. A Julie fez entrando na masmorra, mas o Boyd é diferente. Ele entrou uma vez e não fez a projeção. Ele só consegue quando acende alguma luz. Na primeira vez foi com o isqueiro, na segunda foi uma tocha. Acho que provavelmente a Marielle e o Randall talvez tenham essa capacidade, mas precisam entender qual o mecanismo para conseguirem fazer a projeção. O Gui explicou muito bem, eu só quero acrescentar o segundo momento em que Boyd vai para essa outra dimensão. Eu já vou chamar outra dimensão até que John Griffin ou Jack Bender venham e descartem essa possibilidade. Naquele momento, Boyd está bem preocupado porque Randall, Julie e Marielle estão passando pela maldição das cigarras e ele não sabe o que fazer. É quando vai até o casamento de Alice e Fátima e Alice diz o seguinte: a luz na escuridão. É quando Boyd entende o que ele tem que fazer. Então, vai até o container,
pega a tocha que ele trouxe da primeira vez que fez essa viagem para outra dimensão, vai até as ruínas e acende. Então ele chega na masmorra e ali acontece algo interessante. Ele interage com o corpo físico de Julie, que está com a mente presa, enquanto o corpo físico dela também está na cama, na cidade, passando por toda a maldição. É por isso que eu digo outra dimensão, porque não tem como ele interagir com esse corpo na masmorra, enquanto que o corpo original de Julie está na cidade. Mas aqui, principalmente, Boyd conseguiu descobrir uma forma de fazer a viagem sem ter uma convulsão ou até mesmo uma experiência de quase morte, que foi o que aconteceu com Julie, ali quando ela foi com Ethan nas ruínas, de uma forma precipitada e acabou tendo uma convulsão. Julie até tentou acender um isqueiro, mas não deu certo. Ela continuou na escuridão. Como o Gui colocou, tanto ela quanto Randall e Marielle vão precisar aprender alguma forma de ir até essa outra dimensão. Boyd já sabe como fazer. Antes de ir para o comentário de Luciana, eu quero agradecer bastante porque ela é uma das que mais me incentiva aqui no canal. E disse o seguinte: eu pensei que eles iriam colocar o conceito de entropia, já que Jade tinha citado o caos, e é um conceito pouco usado, como no filme Tenet. Se From tivesse incluído a entropia, teria ido para um outro nível, porque o filme Tenet, ele propõe que as máquinas podem mudar a direção do tempo para pessoas ou objetos, misturando as duas direções do tempo em uma mesma cena. A distorção da termodinâmica pode afetar o tempo e as linhas cronológicas da história. Quanto às possibilidades fronteirias se tivesse acrescentado a viagem no tempo? A origem, o sonho lúcido, essa questão da entropia de Tenet, mas eles escolheram as dimensões paralelas, aparentemente. Maria Franco comentou: eu acredito que Julie é a pessoa que contou a história para as crianças terem esperança antes de serem sacrificadas. Eu concordo também que será Julie essa pessoa em que as crianças confiavam e que deu a elas a esperança que colocaram nas raízes, que criou a árvore encantada. Porque Julie é quem escuta bastante as histórias de Ethan. Até mesmo antes de entrar nas ruínas, ele fala para ela da jornada da heroína, que não pode ter medo. A Edja comentou: quem é Martin? Quem é o menino de branco? De quem é o dog? Aliás, cadê o dog? Quem é a doida do kimono? Gente, são realmente muitas perguntas não respondidas. E quanto a Martin, é bem complicado. Porque naquela conversa com Boyd na primeira vez, ele se parece bem preocupado com a cidade, com os monstros que saem à noite. Boyd pergunta de onde ele diz que é de Melbrook, que é realmente uma cidade pequena ali no Alabama, mas logo depois ele fala: você nunca considerou que a sua esposa estivesse certa? Ele estava, eu acho que se referindo a Abby quando ela fala: nós estamos em um sonho e se morrermos, voltamos para a realidade. Que é o que eu falei no meu último vídeo, que foi o conceito que Nolan colocou no filme A Origem. E realmente o cachorro é algo tão simples e que a série ainda não respondeu. Ele aparece em diversas situações, com o menino de branco, na visão de Victor. Ele e outros vários cachorros impedem que Jim e Tabitha avancem mais na floresta. Foi ele que fez Boyd se perder e encontrar os talismãs. Ele estava presente nas duas vezes que Boyd saiu da masmorra. Ed até comparou com o Bran Stark de Game of Thrones, que era um warg. Ele entrava ali no seu lobo-verão, até no Odor também. Pode ser que as entidades de From consigam fazer isso com os cachorros. Eu acho que seriam entidades mais ligadas ao menino de branco. E quanto à mulher de kimono, eu vou juntar com o comentário do Diego, que falou dela e também das crianças sacrificadas. Eu quero esperar um pouco mais para falar sobre esses assuntos, porque eu espero tratar lá no meu saldo final da temporada, quando a história estiver bem completa. E eu quero agradecer ao Diego por estar sempre presente aqui nos comentários. E o Josué comentou.
Como você sabe meu nome? Remete à morte de Trudy no massacre da Casa Colônia. Ela pergunta o mesmo para os monstros, que respondem saber os nomes de todos. Essa semelhança com o filme Inception foi bem notada por você. A morte no sonho é a mesma ideia de Abby e talvez o modo como a Tabitha escapou no farol. Quanto a essa pergunta de Julie a Marty e de Trudy aos monstros, então a gente já pode concluir dessa forma que Martin é uma entidade da cidade de From. Na verdade, ele é um enigma. A gente não tem como concluir alguma coisa sobre ele nesse momento. E justamente essa questão de Abby e de Tabitha era por isso que eu queria tanto que a viagem no tempo fosse incluída na série, porque o sonho lúcido explicaria muito isso. E a Edja falou algo que bateu muito assim no coração. Ela disse o seguinte: eu amava The Way, indiquei, mas as pessoas não gostaram, porque viam apenas na ótica da visão kardecista. Mas é além disso, são várias realidades coexistindo. E não era nem tanto isso na visão kardecista. A primeira temporada eles falavam da EQM, experiência de quase morte. E na segunda temporada foi quando eles mostraram que estavam falando de outras dimensões. É realmente aquela questão do nicho. A Netflix quer muito número, algoritmo, e acaba que quando uma série não corresponde a isso, eles cancelam e a gente fica sem resposta, com aquela trilha sonora maravilhosa, toda aquela fotografia incrível, e ficamos só na saudade mesmo. E por último, o Tiago comentou: eu espero que não tenha o final igual a Lost, colocando tantos mistérios e introduzindo vários elementos para poder explicar o que acontece nesse lugar e com os seus personagens. É isso. O John Griffin falou que o final da série já está definido. É o caminho que ele levará os personagens até lá que ele está escrevendo, mas já ficando bem complicado, porque são muitas religiões, filosofias, mitologias, e a gente só precisa de uma resposta concreta, que não está sendo dada. Quem jogou a corda para Boyd, a gente tem outras perguntas bem maiores em relação a isso. É, acaba que pode ser que até esse momento que estou fazendo o vídeo não teve uma renovação. E se não for renovada, acontece como The Way. A gente fica sem respostas, só mesmo imaginando o que poderia ter sido. Então, quero novamente agradecer bastante pelos comentários que vocês deixam, o incentivo dado e nos vemos no próximo vídeo.